Provérbios capítulo 9 nos fala sobre a sabedoria e as suas 7 colunas. Nós vemos aqui na primeira parte que a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Ela, no versículo 2, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Versículo 3: Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Versículo 4: Entre gente tola, e disse para as pessoas sem juízo. Versículo 5: Venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Então, nesses 5 primeiros versículos de Provérbios, capítulo 9, nós vemos que a sabedoria, ela está ali no versículo 1, a sabedoria está com letra maiúscula, está se referindo a uma pessoa. Quem está acompanhando aqui a série de Provérbios, leu conosco ontem que essa sabedoria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus e Deus é o dono da sabedoria. Então aqui Deus está nos convidando para um banquete, para uma refeição. Nós vemos que a sabedoria ela construiu a sua casa sobre 7 colunas. Quais são essas colunas? Essas colunas são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Explicando uma por uma, começando pela instrução. A sabedoria sempre nos orienta a buscarmos instrução. Quando nós lemos Provérbios no dia 1º, nós lemos o capítulo 1º, nós dissemos que a sabedoria ela tem duas formas de sabedoria. Existe a sabedoria vertical, que é a nossa sabedoria de baixo para cima e de cima para baixo. Nós oramos pedindo a Deus para nos dar sabedoria e Deus derrama a sabedoria do alto dos céus sobre nós. Essa é a sabedoria vertical. Essa sabedoria vertical, ela é a sabedoria espiritual. Nós falamos com Deus e Ele nos dá sabedoria. Depois, nós temos a sabedoria horizontal, que é a sabedoria aqui, que nós vamos aprendendo na terra. Nós devemos buscar as duas sabedorias. Há coisas que nós precisamos estudar e buscar instrução. Então, vamos começar a falar a respeito das 7 colunas. A primeira coluna é a instrução. Tanto para você ter sabedoria vertical como sabedoria horizontal, nós devemos ter instrução. Para receber a sabedoria vertical com Deus, nós precisamos ler a palavra. A palavra nos ensina que nós precisamos orar e pedir a Deus para derramar sabedoria sobre nós. Então, a palavra também nos ensina que é lendo a Bíblia e conhecendo os mandamentos que nós conhecemos a vontade de Deus e aprendemos o que agrada e o que não agrada a Deus. Também, lendo a palavra, nós aprendemos que precisamos jejuar. Há várias passagens na Bíblia que ensinam que o povo fazia jejuns. O próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto para que ele pudesse começar o seu ministério. Isso está registrado em Mateus no capítulo 4. Então, nós adquirimos instrução para a sabedoria vertical lendo a palavra. Para a sabedoria horizontal, que é a sabedoria das coisas dessa terra, nós adquirimos instrução de que maneira?
lendo livros, buscando treinamentos e cursos. Quem quer ser um advogado, procura se instruir, estudar, prestar um vestibular e ingressar numa universidade de direito para poder estudar sobre essa profissão para se tornar um advogado. Então a instrução, ela é a primeira das 7 colunas. Nós devemos buscar instrução no maior número de áreas possível, para que nós possamos ter repertório. Repertório é o conjunto de conhecimentos que nós temos sobre as áreas que nós temos. Quanto maior o repertório de uma pessoa, maior as suas habilidades sobre mais assuntos ela sabe tratar, com mais pessoas ela consegue se relacionar, mais oportunidades ela terá. Então, instrução é a primeira coluna. A segunda coluna é o conselho. Você pode buscar instrução, tanto na sabedoria vertical quanto na sabedoria horizontal. Mas quem nunca precisou de um conselho do pastor, do padre, para poder aperfeiçoar um assunto no casamento, na educação dos filhos, se faz ou não faz um negócio, recebeu um convite para fazer alguma coisa, ficou na dúvida, será que é certo? Será que é errado? Então nós pedimos o conselho de alguém. Na sabedoria horizontal, você às vezes está lá na sua empresa, está lá resolvendo um negócio e você fica na dúvida, faço ou não faço isso? Então você conversa com outro colega que é do mesmo ramo, que também é empresário, e ele dá o conselho para você. Existem inclusive os conselheiros da empresa. Então, o conselho é a segunda coluna. A sabedoria trabalha com instrução, com conselho. A terceira coluna é com conhecimento. Aquilo que nós vamos estudando, os conselhos que nós vamos obtendo com o tempo, nos carregam de conhecimentos. Nós vamos reunindo informação e capacidade de resolver as coisas com técnica, com conhecimento. Só que a instrução, o conselho e o conhecimento precisam passar pelo uso da nossa razão, que é a quarta coluna, que é a inteligência. O que é a inteligência? É você usar o raciocínio. Ah, eu fiz aquele curso, eu fiz aquele treinamento, recebi instrução. Não consegui resolver aquele problema, pedi o conselho. Aprendi mais uma coisa, agora tenho uma série de conhecimentos, coisas que eu acumulei ao longo do tempo. Mas a inteligência permite que eu, diante de um problema, pense a respeito disso e consiga encontrar uma solução. Aí a quinta coluna da sabedoria é o entendimento. Quando eu entendo sobre alguma coisa, eu tenho um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento que passou pela minha razão, pela minha inteligência e que eu consigo começar a dar conselhos para outras pessoas, porque eu sou entendido naquele assunto. O entendimento é um nível mais alto de inteligência. Depois vem a sexta coluna, que é o discernimento. Discernimento é quando você já tem tanto conhecimento sobre aquele assunto que só da pessoa que precisa de um conselho vir conversar com você, você já fala: eu já sei como é que isso funciona assim, 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 provavelmente isso aqui você fez isso ou aquilo de errado. O discernimento, a pessoa consegue responder de maneira direta sobre algum assunto. E por último vem a prudência. É a sétima coluna. A prudência é quando você pode resolver um problema de diversas formas. Mas o prudente, ele consegue escolher a melhor opção para aquela situação específica.
Um exemplo de prudência é cruzar ou não o sinal amarelo. Sabemos que o sinal amarelo significa atenção. Você pode prosseguir com seu veículo ou você pode parar. Você vai olhar o sinal amarelo e você vai avançar se você estiver mais perto dele. Mas se você estiver mais longe, você vai dizer, é melhor eu parar. Então, diante do amarelo, você tem duas opções, avançar ou parar. Mas a prudência vai exigir que a pessoa verifique onde ela está em relação ao sinal. Se ela está mais próximo, ela pode avançar. Se ela está mais distante, é melhor parar. Isso é prudência. Então a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. A sabedoria, ela trabalha com instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Nós devemos buscar esses 7 níveis, essas 7 colunas, tanto na sabedoria vertical, no nosso relacionamento com Deus, quanto no nosso conhecimento das coisas dessa vida, que são ligados à sabedoria horizontal. Informações que nós usamos para resolver as situações dessa vida aqui no dia a dia. O que a sabedoria fez nesse texto? Ela mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Então, o texto fala que a sabedoria está nos convidando para um banquete. Nós recebemos o convite de sejam sábios, participem dessa festa. Porque as pessoas nessa vida pode parecer que não. Você pode pensar assim, eu estou apenas levando a minha vida, mas tudo que você faz indica qual a festa que você participa. Ou você participa da festa dos que se sentam na mesa da sabedoria, que busca instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência, ou você está sentado na mesa dos fofoqueiros, na mesa dos mentirosos, na mesa dos que vivem na prostituição, na promiscuidade, na pornografia, na lascívia, na malícia, no adultério, ou na mesa daqueles que não têm domínio sobre o corpo, que comem de maneira excessiva, depois ficam com doenças como diabetes, pressão alta, problemas que atacam o corpo, obesidade, problemas na articulação e nas juntas, por falta da prática de atividades físicas, sedentarismo, que ficam o tempo todo assistindo vários filmes e séries sem nenhum propósito. Você participa de uma festa. Você pode não ter consciência disso. Você pode não ter se dado conta de que você está participando de uma festa. Mas o que você faz indica qual a mesa que você está sentado. E aqui a sabedoria, ela construiu a sua casa sobre essas colunas que nós falamos. E ela mandou matar animais para uma festa e preparou vinho e pôs à mesa. O vinho, nesse texto, simboliza a alegria. Simboliza que a sabedoria, na mesa dela, ela tem um banquete. Ela tem um alimento e tem alegria para aqueles que se sentam na mesa dela. E aí, no versículo 3, ela mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Quem são as empregadas? Aqui nesse texto, o versículo 3 está dizendo, aí mandou chamar as suas empregadas, gritarem do lugar mais alto. Mas na Almeida, Revista e Corrigida, o texto fala assim, e a sabedoria mandou os seus servos gritarem. Então, empregadas ou servos está se referindo a todos aqueles que anunciam Jesus. Aqueles que pregam o nome de Jesus, que ensinam a sabedoria, são os servos de Deus. São os empregados, os que
estão trabalhando para o seu Senhor, que aqui no texto é o Senhor Jesus. Ele é a sabedoria. O que é que o Senhor, a sabedoria, manda os seus servos gritarem? Versículo 4. Entre gente tola, e disse para as pessoas sem juízo. 5. Venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. O convite é: venham, comam a minha palavra, porque comida pode significar palavra de Deus, pode significar oração, pode significar a instrução, o conselho, o conhecimento, aprender da inteligência de Deus, aprender a ter entendimento das coisas do reino de Deus, a ter discernimento e prudência. O convite é: venham e comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Ou seja, recebam a alegria, porque foi isso que eu preparei para vocês. Aí o versículo 6 é: deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. A sabedoria está dizendo: pare de sentar na mesa, na festa daqueles que são tolos. Quem são os tolos? Nós já lemos isso no capítulo 1 de Provérbios, no versículo 7. Está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nós dissemos que o temor ao Senhor é o extremo respeito a Deus. Mas os loucos desprezam o conhecimento. Os tolos desprezam o conhecimento. Em outras palavras, os tolos são os que desprezam essa mesa, esse banquete da sabedoria, e preferem sentar na mesa dos que se envolvem em bebedices, em charutarias, em festas onde as pessoas vivem fofocando, falando da vida dos outros, jogando conversa fora, participando de jogos, de videogames, passando vários e vários dias falando a respeito desses assuntos que são meramente terrenos e que não trazem instrução, mas são para tomar o tempo das pessoas, para que elas não cheguem ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do Santo. Então deixem a companhia dos tolos e vivam. Ou seja, nós passamos a ter vida quando conhecemos a sabedoria. E sigam o caminho do conhecimento. Essa é a proposta da sabedoria. Agora, o versículo 7 nos diz que se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Uma pessoa vaidosa é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que é vã, que não se preocupa com o que tem valor. Como a pessoa não quer saber da sabedoria, se você corrigir, repreendê-la, ao máximo que você vai conseguir, a única coisa é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Portanto, o versículo 8 diz: nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. A pessoa que é vaidosa, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que quer fazer as coisas erradas, que gosta de comer em excesso, beber em excesso, fofocar da vida dos outros, ficar o tempo todo jogando conversa fora e o tempo fora, a pessoa que não quer estudar, não quer buscar o conhecimento de Deus, ela vai xingar você, ela vai insultá-lo, insultá-la. E se a pessoa é má, ela vai humilhar você. Ela vai dizer para você: sai daqui, seu crentinho, sua crentinha. Sai daqui, ô senhor certinho, senhora certinha. Sai daqui, senhor moralista, senhora moralista. Eles vão dizer essas coisas. Ou vão dizer: você é retrógrado, você é quadrado, você não sabe de nada. A única coisa que você sabe é ficar lendo essa Bíblia aí.
São coisas assim, daí para pior, dependendo da pessoa, quando você quer falar a respeito de Deus para ela. Versículo 9. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Então o versículo 9 fala que quando você conversa com o sábio, acontece o oposto, o contrário. Ele escuta, ele aprende. O sábio cresce cada vez mais em conhecimento, a pessoa direita também. Versículo 10. Como que faz para ser sábio? Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, que é o Senhor. Temer a Deus significa ter extremo respeito por Deus. Ter extremo respeito significa ter interesse em conhecer a Deus, ter interesse em buscá-lo em primeiro lugar. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você conhece Deus, o próprio Deus dá o Espírito Santo e começa a fazer com que haja entendimento das coisas. Versículo 11. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Quem tem sabedoria aprende mais coisas no relacionamento com Deus, aprende mais coisas para viver aqui nessa terra, conversa sobre assuntos de maneira mais inteligente, consegue ter mais prosperidade, mais riqueza. Quanto mais sabedoria você tem, mais você consegue investir em negócios, aplicar os seus recursos de maneira inteligente, administrar o seu tempo e a sua agenda, conversar e conhecer mais pessoas, estabelecer mais relacionamentos, aprende a vender melhor os seus produtos, os seus serviços, aprende como administrar as pessoas. Então a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa, cuida melhor do corpo físico. A pessoa que tem sabedoria pratica atividade física, sabe como se alimentar, não vive se alimentando com aquilo que prejudica a saúde, prefere refeições que são equilibradas, bebe água, cuida do sono, estuda. A sabedoria fará que a pessoa viva uma vida mais longa, não se envolve em conflitos no trânsito, quando uma pessoa fecha ela lá, deixa ele, está tudo bem. Não vai partir para uma agressão, correndo risco de morte por uma discussão no trânsito. A sabedoria também fará com que você viva uma vida mais longa. A pessoa vai estudar melhor a si mesma para ter inteligência emocional, para ter domínio próprio, ter humildade, ter mansidão, saber que quando começa um relacionamento com alguém, o relacionamento conjugal é muito mais sobre dar do que ser egoísta e querer que o outro faça suas vontades, que é o que acontece com relacionamentos tóxicos. Quando uma pessoa é narcisista, aquela pessoa que ela acha que ela é o centro do mundo e a outra pessoa tem sempre que estar dizendo para ela que ela é a melhor, que ela é tudo, ou vai ser aquela pessoa que é controladora, que dominadora, aquela pessoa que tem ciúme excessivo da outra pessoa, pessoas que são muito passionais, pessoas que não têm controle, não têm segurança no relacionamento. A sabedoria faz com que a pessoa tenha domínio sobre essas coisas e também que a pessoa não se envolva com esses tipos de personalidade. O narcisista, a pessoa dominadora, porque sabe, se eu me envolver com essa pessoa, esse relacionamento será tóxico. Esse relacionamento não tem como ir avante. Ele é um relacionamento perigoso. Todas essas coisas estão relacionadas com sabedoria. Ela fará com que você viva uma vida mais longa, porque você vai ter mais condição de escolher, tomar decisões melhores. Versículo 12: Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então o sábio, ele escuta e ele segue na sabedoria. Agora, quem zomba de tudo fala:
Você não sabe de nada. Eu estou ficando com essa pessoa e essa pessoa é ótima. E depois de algum tempo, a pessoa fala: Pois você tinha razão mesmo. Eu não tinha visto que era assim. Pois você tinha razão mesmo de dizer para não comer tanto açúcar, tanto doce. Agora eu fiquei com diabetes. Se zombar de tudo, pois você me avisou que Deus me queria num caminho melhor. E eu acabei me envolvendo em uma situação que agora eu estou pagando as consequências. Bem que você avisou que eu tinha que estudar mais. Eu fiquei procrastinando as minhas tarefas. Fiquei com preguiça, então agora estou pagando as consequências. Versículo 13. Do versículo 13 até o final, aqui até o versículo 18, nós vemos que se no começo do capítulo 9 a sabedoria tem o seu banquete, a falta de juízo, que no caso é a tolice também é como se fosse uma pessoa. E a tolice, que é a falta de juízo, também convida as pessoas para o seu banquete, que é o banquete que leva a pessoa para o fracasso, para a ruína, para a desgraça. Veja o que diz o versículo 13 até o 18. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Versículo 14. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. Veja que da mesma forma como nós lemos aqui no versículo 2, no versículo 3, que a sabedoria mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade, a falta de juízo, ela também fica no lugar mais alto da cidade. E ela faz a mesma coisa, ela grita aos que passam preocupados com seus negócios e ela também convida. Ela diz assim, versículo 16: Entre gente tola e diz para as pessoas que não têm juízo. 17: A água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Em outras palavras, a falta de juízo, a tolice, ela se senta como uma mulher espalhafatosa. Ela chama atenção. Ela é tola e ela é sem vergonha. Aquelas pessoas que convidam para participar da roda deles, aqueles que vivem na fofoca, aqueles que vivem só no videogame, aqueles que vivem o tempo todo na internet, assistindo dancinha, vendo conteúdo pornográfico, falando de prostituição, de lascívia e de malícia, que ficam falando de jogar tempo e conversa fora, eles ficam nas praças, em todos os lugares, chamando as pessoas, como se fosse uma mulher que chama atenção, com a sua tolice, e eles não têm vergonha dizendo: venha, fique conosco. E eles ficam ali, chamando as pessoas e dizendo: venha, gente tola, e fala para os que não têm juízo: o que nós estamos fazendo é bom. É bom enganar o próximo, a água roubada é mais gostosa. É bom trapacear, não cumprir um contrato, enganar o outro, vender um produto que não é muito bom, mas a gente fala que está bom, a gente empurra o produto. O pão furtado é mais saboroso. Não, não tem problema sair com a mulher do outro, sair com o marido da outra. Tudo aquilo que está relacionado a respeitar o outro não tem problema. Mas, o versículo 18, os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Se você entrar no mundo dos que vivem bebendo, dos que comem em excesso, dos que vivem fumando, dos que vivem se prostituindo, dos que vivem mentindo e trapaceando, logo eles acabam mortos. Mortos verticalmente no relacionamento com Deus e mortos moralmente, que é aqui no mundo terreno. Qual a escolha que você faz? Provérbios 9, ele traz uma escolha. A sabedoria preparou seu banquete e faz o seu convite.
E a tolice, a falta de juízo, também preparou a sua mesa e também faz o seu convite. Então, as duas estão convidando cada um para escolher qual comida vamos comer, qual bebida vamos beber. Se vamos beber o vinho da sabedoria que traz alegria ou o vinho da falta de juízo, da tolice, e vamos amargar a nossa morte. Se você quer estar do lado da sabedoria, e essa sabedoria é Jesus, você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus, ele entra na sua vida e ele derrama o Espírito Santo em você. E com o Espírito Santo, você começa a receber todas essas colunas da sabedoria. A instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Se você quer aceitar a Jesus e ainda não aceitou, faça uma oração comigo. Repita essa oração muito simples. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Nessa simples oração, na primeira frase, você pediu para Jesus ser o teu único Senhor. Ele vai liderar a sua vida a partir de agora e também pediu para ele ser o seu Salvador. Ele te salva dos seus pecados e começa a derramar sabedoria para que você seja livre deles. Ele te salva também, por isso que ele morreu na cruz. Nós somos pecadores. Temos mágoas, às vezes invejamos, às vezes cobiçamos, às vezes queremos o que não é nosso. Às vezes ficamos com mágoa, com desejo de fazermos as coisas erradas. Por isso nós precisamos de um Salvador, de alguém que é santo e que morreu no nosso lugar. E Jesus fez isso por mim e por você. Então isso você disse na primeira frase, que eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Na segunda frase você pediu para anotar o seu nome no livro da vida. É um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, que é o que você acabou de fazer agora. Na última frase você disse: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Agora que você pediu isso, ele está em você e a partir de hoje ele começa a te ensinar coisas novas. Procure uma comunidade de fé, uma igreja, entre nessa igreja para ter amigos que seguem a Deus. Procure o discipulado e se batize nas águas. Procure como se batizar nas águas. O batismo nas águas significa que você está morto para o antigo eu. Quando você sai das águas, você sai pronto para ser uma nova criatura com sabedoria andando com Jesus. Depois que você é batizado, você participa da ceia, que é uma reunião periódica em que os irmãos se reúnem e partem um pão que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por mim e por você, e bebem um cálice com suco de uva que lembra que um dia Jesus ofereceu seu próprio sangue, a sua vida, para nós termos salvação. Toda vez que você participar da ceia, você lembra que Jesus fez a sua entrega, a própria sabedoria, deu a vida para que nós pudéssemos receber da sabedoria que vem dele, da sabedoria que nos leva para o céu. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa meditação em Provérbios 9. Pedimos que o Senhor derrame a verdadeira sabedoria, que é a salvação da nossa alma em Cristo. Que nós possamos cuidar da nossa sabedoria vertical, do nosso relacionamento direto com o Pai e do Pai conosco. E junto com esse relacionamento nós recebemos o sacrifício de Jesus por nós, que é o Deus Filho, e recebemos o Espírito Santo, que nos ajuda a vencer os pecados nessa terra. Te agradecemos porque a sabedoria também nos mostra como devemos
cuidar da nossa alma. Na nossa alma estão os nossos pensamentos e os nossos desejos. Que os nossos pensamentos sejam puros e retos, e os nossos desejos estejam sob o controle do Espírito Santo, para que o nosso corpo físico esteja dominado e governado pelo Espírito Santo, e não se entregue para glutonaria, bebedeiras, pornografia, adultério, prostituição, lascívia, malícia, mentira, cobiça, falta de perdão, mágoas, iras e orgulho, soberba, arrogância, prepotência, pensamentos de que somos superiores ou melhores do que outras pessoas e desprezo ao próximo e todo tipo de pecado. Que essas coisas estejam longe e que, no lugar de tudo isso, nós estejamos com paciência, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, humildade, disposição em serviço ao reino de Deus, consideração dos outros como superiores a nós mesmos, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo, tendo humildade, disposição para o serviço e que possamos segui-lo sempre dessa forma, cuidando também do nosso corpo, que é templo do teu Espírito Santo, das atividades físicas, das refeições, de beber água, de cuidar do sono e de também cuidarmos da instrução da nossa mente, para que sejamos sábios, seguindo de forma justa e honesta ao Senhor, hoje e sempre, até estarmos na sua glória com o Senhor. Agradecemos por tudo isso. Amém.